Olá, pessoal. Vamos lá? Então, hoje nós vamos falar, né, nessa aula, na verdade, vamos falar do Decreto 7.508. É uma aula super interessante, até porque o decreto ele é gostoso de ser lido. Eu falo gostoso no sentido de degustação, tá? Ele é mais fácil de ser entendido, ele vem regulamentar a Lei 8.080, né, que é a nossa primeira lei orgânica da saúde, e como ele é de 2011, os próprios termos utilizados no decreto são de mais fácil acesso, mais fácil entendimento, tá? Eu vou sinalizando os artigos que vocês precisam memorizar, até porque são artigos bem residentes em prova. O artigo 2º, por exemplo, ele é o que mais cai, certo? Então vamos lá, começando com algumas pegadinhas. O decreto 7.508, ele regulamenta, deixa eu colocar aqui na minha anotação, ele regulamenta a Lei Orgânica 8.080 de 1990. Ou seja, se for perguntado em prova se o decreto regulamenta as leis orgânicas, está errado. Porque ele regulamenta apenas a Lei 8.080, que é a nossa primeira lei orgânica, tá bom? Então aqui já se pode ter uma pegadinha, mas vocês não vão cair nela. Lembrando que ele é de 2011 e ele tem algumas palavras, alguns conceitos que, se na questão não deixar claro que está pedindo o decreto, você pode se lembrar que ele traz a integralidade com muita força, ele traz o acesso com muita força, qualidade, ação intersetorial e colaboração. Então ele traz conceitos de que uma unidade interfederativa, ou seja, municípios entre municípios, estados entre municípios podem conversar em si, né, entre si, e fortalecer uma rede de atenção, onde nesse conjunto, né, de rede que vai ser formado em uma região de saúde, os serviços serão ofertados 100%, ou seja, em cada região de saúde, que é o que o decreto propõe, vai haver uma região de saúde. Essa região de saúde, daqui a pouco a gente vê o conceito, tá bom? Mas já lembrem que o decreto, ele regulamenta apenas a Lei 8.080. Vamos lá. Aqui eu já coloquei o que eu já falei. Ele regulamenta a Lei 8.080 para dispor sobre. Os 3 primeiros itens são iguais: a organização do SUS, planejamento da saúde, a assistência à saúde. Então, os 3 primeiros itens, eles estão praticamente em consonância com a disposição da Lei 8.080. Mas aqui tem uma novidade. Ele traz para a gente a articulação interfederativa. Foi o que eu acabei de falar. Essa relação entre municípios e municípios, municípios e estados, para fortalecer, né, e melhorar o acesso com qualidade aos serviços de saúde. Então, a palavra muito forte é essa articulação interfederativa com o intuito de melhorar acesso, com o intuito de ofertar, né, e fazer cumprir a nossa diretriz e princípio da integralidade. Esse decreto regulamenta a lei, aqui é só para vocês lembrarem em forma de esquema, né? A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde, lembrando de forma diferenciada, ele inclui essa articulação interfederativa que eu já expliquei a vocês. Para efeito desse decreto, considere-se. Então eu vou grifar aqui, vou até trocar de cor, para vocês estudarem com muita ênfase o artigo 2º, certo? Porque é o artigo que vai trazer os conceitos, alguns conceitos novos para, né, nossas ações e serviços de saúde, ou reconceituar, podemos dizer assim, outros conceitos que já existiam, né, que já foram trazidos em outros marcos legais. Então vamos lá. Primeiro ele traz para a gente o que é a região de saúde. Então a região de saúde, lembrem sempre disso aqui, é um espaço geográfico que deve ser contínuo, e ele vai ser constituído por um conjunto de municípios que vão ser limítrofes. Então, toda vez que perguntar o que é região de saúde, vocês vão lembrar de espaço geográfico contínuo que vai ser formado por um agrupamento de municípios limítrofes. Por que esse agrupamento de municípios limítrofes? Para se formar uma região e para facilitar o acesso. Esses municípios deverão ser escolhidos, né, para formar uma região de saúde, elencando características semelhantes, ou seja, a semelhança cultural, a semelhança econômica, a semelhança social. Por quê?
Quando eu agrupo municípios, eu estou agrupando também os munícipes, né, que são os residentes, para que eles, quando transitarem entre esses municípios, né, percorrendo a rede de saúde, ele não encontre dificuldades culturais, por exemplo. A questão da proximidade tem que existir para que haja uma facilidade de acesso e também é exigido que tenha uma rede de comunicação e uma infraestrutura de transporte dentro dessa região de saúde. Então, macete. Região de saúde igual a espaço geográfico. Quando você lembrar de espaço geográfico, automaticamente você vai lembrar. Se é uma região, eu tenho que ter um agrupamento de alguma coisa. O que é que nós estamos falando? De municípios. Então, é um agrupamento de municípios limítrofes, tá? Que vão ter que ter características semelhantes, econômicas e sociais, para que esses munícipes consigam, né, trafegar, vamos dizer assim, de forma contínua nessa rede de saúde, dentro da região de saúde, sem ter dificuldade cultural, dificuldade de diálogo, né, entre a rede e o usuário, certo? Vamos lá. Continuando, qual é a finalidade? Qual é o objetivo da região de saúde? O objetivo é integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. Ou seja, ratifica-se com o decreto que muitos municípios não dão conta de cumprir a rede, ou seja, daquela organização que é o SUS, regionalizada, hierarquizada e níveis de complexidade crescentes. Até porque o nosso país tem dimensões, né, continentais e alguns municípios eles não têm capacidade instalada de recursos, né, de saúde, tanto humano quanto físicos, para ofertar os 3 níveis de atenção. O que é que se propõe a partir da região? Que existam um conjunto de municípios que no somatório dessa junção de municípios se tenha todos os níveis de atenção. Ou seja, ao invés de um município ofertar uma rede completamente, o decreto avança, ele dá um passo a mais. Então vamos agrupar esses entes federativos para que eles somem esforços e dentro dessa região eles ofertem, né, de forma organizada e planejada as ações e serviços de saúde. Então eles exigem um conjunto mínimo de ações, para esta região de saúde, que daqui a pouco nós veremos. Mas o mais importante agora de conceito é vocês lembrarem que a região de saúde é um espaço geográfico. Vamos lá. Outro conceito, inclusive, não é só um conceito, é um instrumento, ele tem um manual próprio para a sua implementação, é o nosso Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, COAP, certo? É a bola da vez, digo para vocês, tem um manual próprio, a gente não vai ter aula específica, né, do manual do COAP, mas lá no nosso acervo que vocês têm acesso, eu deixei disponibilizado, caso alguma banca coloque como referência bibliográfica, o Contrato Organizativo da Ação Pública, vocês devem ler e eu sinalizo a vocês, claro, só basta entrar em contato comigo, né, pelo fórum. Então vamos lá. Esse contrato, que é o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, lembrem disso porque algumas bancas ainda teimam em pedir siglas. Pedindo siglas, vocês têm que fazer o quê? Lembrar. E que eles podem colocar qualquer outra palavrinha e vocês não devem confundir. Então, ele é um acordo de colaboração firmado. Eu vou grifar a frase que vocês vão ter que memorizar. Memorizando essa frase aqui, vocês já relacionam ao contrato. Claro que vocês vão ler, né, toda assertiva para ver se tem alguma outra pegadinha. Mas o COAP é o Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde, que é um acordo de colaboração firmado entre os entes federados, que tem como a finalidade de quê? Organizar e integrar as ações e serviços de saúde na forma que o SUS se organiza. E de que forma é essa? Regionalizada e hierarquizada. Então, esse contrato ele vai ser assinado por cada gestor municipal que vai compor a região de saúde. Então, vai ser um contrato para cada região de saúde. Não é que os outros não vão ter a sua cópia, vão ter, mas o contrato ele vem com tanta força jurídica, com tanta força de auditoria, de planejamento, que ele faz com que exista um contrato apenas assinado por todos os envolvidos no processo de construção de uma região de saúde. Isso fortalece muito, porque aquele município que ficou
de ofertar tal ação, e se ele não estiver ofertando, o município A, B ou C pode cobrar do município D, não só o Estado e o governo federal. Então lembre, é um contrato para cada região de saúde. Se, por exemplo, a Bahia for dividida em 15 regiões de saúde, hipótese, e eu estou chutando o número, nós vamos ter 15 contratos organizativos. Esses contratos serão assinados por cada gestor municipal. Cada contrato vai ser assinado pelo gestor estadual e cada contrato vai ser assinado pelo gestor nacional, certo? O que esse contrato define? As responsabilidades de cada ente federado daquela região de saúde, os indicadores e metas de saúde que se coloca no planejamento para ser alcançado, os critérios de avaliação de desempenho. Não podemos avaliar nada sem dizer com que critério eu estou avaliando. Então, para que eu avalie, eu tenho que saber quais os critérios eu vou utilizar e tenho que divulgar esses critérios. Até porque quando você está sendo avaliado, você tem o direito de saber qual é o critério da sua avaliação. Os recursos financeiros que serão disponibilizados dentro daquela região de saúde para esse fortalecimento de uma rede regionalizada e hierarquizada, a forma e controle da fiscalização e execução e demais elementos necessários à implementação, olha a palavra começando a surgir aqui, integrada das ações e serviços de saúde. Então, gente, o contrato organizativo, além de ser um instrumento jurídico, além de ser um contrato, ele vai trazer nele toda a forma, tudo que foi proposto por cada ente federativo que compõe uma região de saúde. Porta de entrada, um outro conceito. Pelo decreto, ele traz para a gente o seguinte: a porta de entrada é o primeiro contato do usuário com o sistema. Tá? Aqui é o conceito de porta de entrada, porque daqui a pouco a gente vai ver quais são as portas de entrada preconizadas pelo decreto. Mas se perguntar qual o conceito de porta de entrada, de acordo com o decreto, é o serviço de atendimento inicial ao usuário do SUS, a saúde do usuário no SUS. Então aqui ele já coloca, porta de entrada é o primeiro contato do indivíduo com o sistema. Tá? Então aqui é o conceito. Lá mais à frente, nós vamos ver que ele detalha quais são as portas de entrada que foram eleitas pelo decreto 7.508. O que acontece muito nas questões de prova é que eles colocam assim: serviço de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS aí colocam as assertivas, aí você vai ter que lembrar da palavrinha mágica atendimento, a palavrinha mágica não, que são duas, as palavrinhas mágicas, atendimento inicial, você já relaciona automaticamente a porta de entrada. Se perguntar espaço geográfico, já relaciona a região de saúde. Então, vocês vão pegando essas frases mais fáceis para fechar um conceito. Claro que vocês têm que entender que decorar só não resolve. Um outro conceito é comissão intergestoras. Quando na aula da 8080, eu citei, e lá no artigo 14º, o papel das comissões intergestoras, no artigo 19º também, mas aqui, por ser o decreto, ele já traz uma nova comissão intergestora que lá na frente a gente vai ver, certo? Então, até antes do decreto, nós tínhamos a CIB e a CIT, Comissão Intergestora Bipartite, Comissão Intergestora Tripartite. A partir do decreto, lá à frente nós vamos ver, nasce a CIR, que é a Comissão Intergestora Regional, tá? Ela está subordinada à CIB e só é criada em 2011, enquanto a CIB e a CIT, desde 93, com o surgimento da NOB em 93, elas foram criadas, mas com o intuito de ser passageiro. Depois, com a NOB em 96, que elas são institucionalizadas. O que são essas comissões? Aqui é o conceito. São instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos e tem a finalidade de definir o quê? Regras de gestão. Aí aqui tem uma pegadinha bem clássica de prova. Eles colocam se os usuários vão fazer parte da comissão intergestores. Claro que não. O espaço de discussão de usuário, o espaço de controle social são os conselhos e as conferências de saúde, tá? O próprio nome já diz, intergestores, obviamente, não tem participação de usuários. A CIB é composta de representantes dos municípios e representantes do Estado. E a CIT é composta de 3 partes: representantes dos municípios, representantes do Estado, representantes do governo federal.
Então, é um espaço de pactuação consensual da regra da gestão. Então, não há uma participação dos usuários do SUS. Mapa de saúde. Para não confundir, lá quando eu falei de região de saúde, eu pedi para vocês lembrarem que é o quê? Um espaço geográfico. O mapa de saúde é uma descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de todo o potencial de atendimento, tanto do SUS quanto da rede privada. Aqui é uma grande pegadinha, tá? Eu vou criar uma situação hipotética aqui, hipotética não, eu vou tentar, viajem comigo no que eu vou falar agora para vocês fixarem esse conceito. Pensem agora que vocês olhem para o chão e mentalizem um mapa do Brasil bem grande. E agora vocês têm por obrigação de colocar de alfinetes de cor amarelo, vocês vão colocar todos os serviços ofertados pelo SUS. Então vocês vão colocar nesse mapa do Brasil todos os de amarelo, todos os serviços ofertados pelo SUS. Pronto, colocou todos. Quando você olhar para esse mapa, você vai encontrar lugares que têm muito serviço e lugares que têm um vazio de serviços. Aí agora vamos partir para uma outra cor. De vermelho, vamos colocar todos os serviços ofertados pela rede privada, mas em caráter complementar, aquela que o SUS, né, contrata em caráter complementar. Então você foi lá, já tem o amarelo, que é só o SUS, e você está colocando agora os serviços contratados ou conveniados pelo SUS em caráter complementar, que está previsto tanto na Constituição quanto na Lei 8.080. Pronto. E agora, de verde, vamos colocar o que a iniciativa privada oferta. O que eu vou encontrar agora, gente? Eu vou encontrar vários pontos amarelos, em alguns lugares com concentração maior e outros com concentração menor. Vou encontrar lugares com muitas cores vermelhas, que é a rede complementar, tá? E vou encontrar alfinetes verdes, eu acho que falei verde, não foi? Da rede privada que não é contratada. Por que, professora, a rede privada que não é contratada? Porque naqueles lugares que não tem rede própria ou que não tem como contratar em caráter complementar ou já contratou o que a gente conhecia, pode-se recorrer de novo à iniciativa privada. Então o mapa, na verdade, é para a gente saber onde falta o quê, onde precisa de quê. Ele, inclusive, é um instrumento de planejamento. Se eu olho no meu mapa e vejo que tem uma concentração muito grande de um serviço X em uma região, em outra região existe um vazio muito grande, como gestor, o que pode acontecer? Haver o que? Um remanejamento de ações e serviços para garantir a integralidade e a assistência a todos, não só de moradores de tal região. Então, se hoje nós pegarmos o mapa do Brasil, iremos encontrar isso. Inclusive, tem um vídeo que eu coloquei no acervo, é um vídeo institucional, que tem uma frase muito interessante. Eu não vou citar o autor, que vocês vão ver, espero, né, o vídeo. Que ele traz o seguinte, que em algumas regiões do Brasil existem mamógrafos precisando de mulheres e em outras regiões do Brasil existem mulheres precisando de mamógrafos. Isso demonstra, né, obviamente, que há ações e serviços que não são planejados, porque se tem um equipamento de saúde que fica lá ocioso, ele poderia estar em outra região de saúde, ou seja, uma melhor distribuição, certo? Então o mapa ele vem com esse intuito. A pegadinha maior aqui é que ele não trata só de distribuição de recursos humanos do SUS, ele também trata da rede privada, eu vou colocar de outra cor, para vocês lembrarem e não esquecerem, tá certo? Lembrar de não esquecerem é ótimo, bem redundante, mas vou falar assim mesmo. Considera-se o que para a construção desse mapa? A capacidade instalada existente, ou seja, o que, é que a gente tem na rede, foi o que eu falei aqui agora, os investimentos, né, e do que se faz em cada espaço, e o desempenho aferido a partir dos indicadores do sistema. Então, esse desempenho aferido dos indicadores vai nos dizer o quê? O que eles fizeram, tanto quantitativo quanto qualitativamente, porque esse desempenho aqui dos indicadores de saúde, que são sistemas de informação, vão me dar um subsídio para quê? Para planejamento, tá? Então, indicador, sempre que vocês lembrarem, pensarem em sistemas de informação, basta lembrar que eles são utilizados em sua máxima para o planejamento de saúde. Vamos lá. Deixa eu trocar a caneta aqui.
Outro conceito, rede de atenção à saúde, vocês podem encontrar também como RAS nas provas, tá bom? É o conjunto de ações e serviços articulados em níveis de complexidade crescente e que tem por finalidade garantir a integralidade da assistência à saúde. Cuidado aqui, porque eles podem substituir por equidade. Eu já vi umas 2 ou 3 provas que trazem isso. Então, integralidade é a palavra força do decreto, tá? Ele está somando municípios, formando regiões, não é para garantir a equidade. A equidade vai ser consequência da garantia da integralidade, porque eu só posso ofertar equidades depois que eu consigo ofertar o serviço do qual os usuários necessitam, tá certo? Então, recapitulando. Região de saúde é um espaço geográfico. Contrato organizativo da ação pública é um instrumento, né, de coesão entre as entidades gestoras, os municípios e estados. Rede é o conjunto de ações e serviços que estão articulados em níveis de complexidade crescente. Quais são esses níveis? Atenção primária, secundária e terciária. E mapa de saúde é o quê? Uma descrição geográfica, para vocês não confundirem com o espaço geográfico. Um outro conceito, inclusive é novo, vou colocar aqui também uma setinha para vocês fixarem, são os serviços especiais de acesso aberto. Ele é novo, mas é bem fácil de memorizar, porque ele se destina especificamente a uma população que, em decorrência de uma situação do trabalho laboral, ele precisa procurar um serviço de saúde que tenha particularidades. Então, como está no decreto, é um serviço de saúde específico para o atendimento de pessoas que, em razão de agravo ou situação laboral, ou seja, equivale a trabalhador, a trabalho. Então, todo mundo que trabalha e que necessita de um atendimento especial por conta de alguma situação adversa ou agravo do trabalho ou doença do trabalho, certo? Não que ele não vai poder entrar na urgência, até porque muitas as situações de urgência e emergência são decorrentes do trabalho. Mas foi criado esse espaço de acesso aberto, que lá na frente vocês vão ver que também é uma porta de entrada, passa a ser uma porta de entrada, por nós sabermos que o trabalho ele é um determinante condicionante de saúde. Nós passamos muito mais tempo no trabalho do que na nossa própria casa. Então, essa é a dica e fica aí uma porta de entrada específica para aquele agravo, né, em relação ao trabalho. A urgência não vai captar esse pessoal? Vai, até porque é a porta de entrada primeira para a situação, se for uma situação de risco de vida. Mas a rede de saúde do trabalhador vai dar esse suporte, os Serestes, os Renastes. Mas lembrem que, quando estiver relacionado ao trabalho, é serviço especial de acesso aberto. Protocolo clínico e diretriz terapêutica também não é novidade. Lá na Lei 8.080, nos seus artigos 19, os desdobramentos dele, tem lá protocolo clínico e diretriz terapêutica. Que eu até, lembrando do que eu citei tuberculose, citei hanseníase, para trazer um exemplo mais prático para vocês. Então, ele é um documento que estabelece critérios para diagnóstico da doença ou agravo à saúde. Eu posso lembrar aqui da tuberculose, que o critério de diagnóstico, nós fazemos o quê? 2 baciloscopias, uma logo o quanto precocemente, o mais precocemente possível, e a outra no dia posterior. Tratamento preconizado com os medicamentos e demais produtos apropriados quando couber as posologias. A tuberculose também é aqui. Nós temos um manual de tuberculose que preconiza, de acordo com o peso, o medicamento, no caso, tratamento de caso novo. Tem lá as medicações e tem o peso para a gente saber se ele vai tomar 2, 3 ou 4 comprimidos dia. Um exemplo, tá? Porque aqui eu estou falando para um público bem diversificado, eu não vou estar direcionando a aula de tuberculose agora. Mecanismos de controle clínico. Também citando a tuberculose, a cada mês que o usuário que está tratando tuberculose vai à unidade de saúde, ele tem o direito, e nós temos a obrigação, de solicitar baciloscopia de controle, para saber se esse tratamento está tendo resultado positivo a esse paciente. E acompanhamento e verificação de resultados terapêuticos a serem sugeridos pelos gestores do SUS. Ou seja, se, além da questão do controle clínico, o impacto desse tratamento
tem resultados na comunidade, diminui os indicadores em relação à prevalência da tuberculose, prevalência e incidência. Infelizmente, hoje não podemos falar mais em erradicação da tuberculose, e sim de cura dos 100% dos casos novos, tá? Então lembre que a tuberculose, depois do advento do HIV, a gente tem uma complicação, um complicador maior. E essa questão dos aglomerados urbanos também faz com que a gente tenha uma dificuldade de erradicar, né, completamente a tuberculose. Mas nós temos hoje como tratar e curar 100% dos casos novos. Então, chegou precocemente, e como é que chega precocemente, professora? Fazendo o rastreamento, desculpem, dos sintomáticos respiratórios, que são aquelas pessoas que têm tosse por mais de 15 dias. Então, chegou na unidade de saúde, foi fazer uma outra coisa, mas ele refere que aquela tosse tem mais de 15 dias, é solicitando a baciloscopia, e aí sim a gente pode diagnosticar através do rastreamento, tá certo? Que eles chamam de prevenção secundária, que iremos ver um pouquinho mais à frente. Uma questãozinha aqui para... Nem todas eu coloquei questão não, viu gente? Até porque a gente vai ter muitas questões para discutir. De acordo com o Decreto 7.508, os serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS são considerados, observem aqui onde está a nossa mágica, atendimento inicial. São considerados serviços especiais de porta aberta? Não, não. Portas de entrada? Sim. Portas iniciais do SUS? Não. Aqui, para confundir. Serviços especiais de acesso primário, não existe esse conceito. Serviço de atenção primária? Também não. A porta de entrada não é mais só a atenção primária. Ela também é a atenção primária em conjunto com outras que daqui a pouco a gente fala, certo? Então, nossa primeira questão, letra B, e é aqui que a gente derruba a questão, ó, lembrando das duas palavras que tornam esse conceito fechadinho para a gente, que é o atendimento inicial à saúde do usuário dentro do SUS. Logo, porta de entrada. Segunda questão. De acordo com o Decreto 7.508 de 2011, os serviços de saúde específicos para o atendimento da pessoa que, em razão de agravo ou situação laboral, aqui já matamos a questão, né? Necessita de atendimento especial, denomina-se porta de entrada? Não, porta de entrada é o primeiro contato. Serviços especiais de acesso primário não existe. Serviços especiais de acesso aberto, sim, existe, mas não é esse. Desculpe, gente, é esse, situação laboral, eu estou na outra questão ainda, gabarito. A atenção primária não é um nível do sistema. E a atenção psicossocial é uma porta de entrada, mas não em decorrência da situação laboral. Questão simples, mas para quem não estudou, pode se confundir, tá certo? Então, nosso gabarito, letra C. Artigo 3º. O artigo 3º, ele praticamente vem falar o que a gente já sabe, só que vai trazer de forma dedilhada alguns conceitos. Então, ele vem dizer a forma de organização do SUS, e já sabemos, né, galera? O SUS é constituído pela conjugação, ou seja, pelo somatório de ações e serviços de que? PROPRORRE, promoção, proteção e recuperação da saúde, que devem ser executados de forma direta ou indireta, mediante participação complementar da iniciativa privada e organizado de que forma? Regionalizada e hierarquizada. Praticamente, esse artigo 3º, ele repete o artigo 4º da Lei 8.080, certo? Ele só muda aqui de entidades e fundações mantidas pelo poder público. Então, aqui é o conceito do SUS. O SUS é o quê? É uma conjugação de ações e serviços de promoção, proteção e recuperação que são prestados por órgãos e instituições da administração direta ou indireta, também podendo, né, agregar a participação complementar da rede privada, e vai ser organizado de que forma? Regionalizado e hierarquizado. Então, praticamente, podem fazer uma comparação, porque, gente, quando a gente bloqueia o estudo da lei, é porque a gente não está sabendo estudar ela. Se vocês começarem a fazer a relação, não precisa decorar. É só ver onde é que eu encontro isso aqui. Eu já li isso em algum lugar, né? E a questão vai te dizer sobre o que está pedindo, qual é o tema. E aí você direciona a sua resposta. Lembrando de nunca marcar e desmarcar. Já falei isso várias vezes. Artigo 4º. Aí ele vem destrinchar sobre as regiões de saúde. São instituídas pelo Estado, isso é bem importante, em articulação com os municípios. Tem uma questão de prova que diz que elas vão ser instituídas pelo Estado sem nenhuma articulação com os municípios. Não pode. Até porque eu vou pegar aqui o Estado, meu Estado em forma de uma bola, um feijão, sei lá o quê, e vou dividir em regiões. Tá? Vou dividir só em 4 para facilitar.
região 1, região 2, região 3, região 4. Então, para que essas regiões sejam criadas, se eu estou num território de uma unidade federada, que é um estado, é o próprio estado que vai definir o conjunto de municípios que vai fazer parte dessa região, porque ele vai trazer aquelas características que eu falei, econômicas, sociais, integração de comunicação e acesso, proximidade e então não só geográfica, mas cultural também. Então o estado define a instituição de regiões de saúde que vão respeitar as diretrizes gerais pactuadas na CIT, na Comissão Intergestora Tripartite, tá certo? Porque a partir do momento que a região de saúde é criada pelo Estado, em articulação com os municípios que vão a compor, a CIT vai entrar porque é uma demanda nacional, não é uma demanda que fica só em nível estadual. A instituição de regiões de saúde é hoje o nosso alvo de organização de um novo modelo de atenção à saúde, que é através das regiões. Por isso que passa para a discussão pela CIT, porque ele ultrapassa apenas algo do Estado. Está preconizado pela regulamentação de uma lei orgânica, que é o nosso Decreto 7.508. Parágrafo 1º do artigo 4. Poderão ser instituídas, olha o verbo aqui, que condiciona, não. Ele dá uma possibilidade de criação de regiões de saúde interestaduais. Aqui, exemplos são aqueles municípios que são limites, né, que são mais próximos de um outro estado do que das cidades maiores do seu próprio estado. Então, pode ser instituídas essas regiões interestaduais, compostas por municípios, obviamente limítrofes, por um ato conjunto dos respectivos estados, sempre em articulação com os municípios. Podemos citar aqui a região de saúde de Juazeiro e Petrolina, Pernambuco e Bahia. Né? Bahia, Juazeiro, Bahia, Juazeiro foi massa, né? É isso mesmo, Bahia, Juazeiro e Petrolina, Pernambuco. Então, eles são muito próximos e para criar uma região interestadual, eles somaram os esforços e uma das primeiras regiões de saúde a ser criada foi entre Juazeiro e Petrolina. Passando, parágrafo 2º do artigo 4, a instituição de redes de saúde situadas em áreas de fronteira com outros países, isso aqui é interessante, deverá respeitar, obviamente, as normas que regem, né, as relações internacionais, ou seja, vai estar subjugada ao direito internacional. Então, existe a possibilidade, a prova pode colocar, de uma região internacional, ou seja, entre nações, sim, desde que sejam respeitadas as normas das relações internacionais, ok? Porque só o fato dele dizer que, havendo essa fronteira, regiões de saúde, só ele dizendo que tem, já deixa claro, perdoe aqui porque o meu raciocínio fugiu para o que eu queria falar, já deixa claro que pode ter uma região entre dois países. Claro que isso vai ter que ficar subjugado às relações internacionais, dentro do direito internacional. Artigo 5º, eu vou grifar aqui ele também, tá? Ele é um outro artigo super importante, eu grifei o 2º e estou grifando o artigo 5º. Para ser instituída uma região de saúde, deve conter, no mínimo, as ações e serviços de... Então, aqui eu quero que foquem em mim. O que é região de saúde? Um espaço geográfico constituído por municípios limítrofes. Quando ele coloca esse pré-requisito, né, ou seja, conter, no mínimo, ações e serviços, é um pré-requisito para a constituição de uma região. O decreto não está dizendo que cada município terá essas ações e serviços. Ele está dizendo que o conjunto de municípios que formam aquela região de saúde, no seu somatório de ações e serviços, devem contemplar esses 5 itens aqui. Então, esta é uma excelente questão de prova e já tem caído muito. Resumindo, para se constituir uma região de saúde, eu tenho que ter um conjunto de municípios limítrofes. Tem que ter o aval do Estado, ou seja, elas vão ser instituídas pelos Estados, vai ser discutido e pactuado na CIT e o conjunto desses municípios, no somatório das suas ações de saúde e serviços de saúde, devem contemplar
5 requisitos, 5 ações e serviços de saúde. Quais são? A atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e trabalhar utilizando o modelo de vigilância em saúde. Então, estes 5 itens são os pré-requisitos para a constituição de uma região de saúde. Não é que cada município, mais uma vez, que compõe a região de saúde, deve ter esses 5 itens. É o conjunto desses municípios, ou seja, é a região de saúde que deve contemplar esses 5 requisitos. Quais são eles? Atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Parágrafo único. A instituição das regiões de saúde observará cronograma pactuado nas comissões intergestoras. Vou pedir uma dedicação a vocês em olhar essas frases de parágrafo único quando fala da CIT, da CIB, porque as provas têm trocado muito comissões intergestoras por conselhos. E aí você lê a frase e por não ter prestado atenção no parágrafo único, você está lá como pactuada nos conselhos de saúde e como o conselho não pactua, o conselho delibera. A pessoa pode se confundir na hora, então fiquem atentos, leiam com cuidado e com carinho. Aqui está na íntegra o decreto, tá bom? Mas lá no acervo virtual vocês também deixem o decreto à disposição de vocês, porque a leitura seca, ela se faz necessária, tá? Vamos lá. Uma questãozinha para treinar. Para ser instituída a região de saúde, deve conter, no mínimo, ações e serviços de, vamos lá, atenção primária, correto, atenção psicossocial, correto, atenção ambulatorial especializada, correto, e vigilância sanitária, errado. Então aqui a gente já descarta. Letra B, urgência e emergência, correto, atenção psicossocial, correto, vigilância sanitária a gente já descarta. Letra C, atenção primária, correto, urgência e emergência, correto, atenção epidemiológica, não, nem existe esse termo, seria vigilância epidemiológica, mas também não contemplaria os pré-requisitos. Letra D, vigilância sanitária a gente já descarta. E letra E, que é o nosso gabarito, atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Então, são 5 pré-requisitos para a constituição de uma região de saúde, certo? Lembrando, mais uma vez, não é que cada município vai ter que ter tudo, mas é o somatório de municípios da região que deve contemplar esses 5 itens. Nosso gabarito, letra E. A gente tem muita questão de prova, nem todos os assuntos aqui eu coloquei, porque a videoaula, para mim, ela vai direcionar vocês mais na teoria. Então, a proposta minha, né, como mentora, sonhadora, idealizadora desse projeto, é que vocês tenham várias ferramentas de estudo e que uma você se prenda, aquela que lhe couber mais na questão da memorização e do aprendizado. Memorizar só não adianta, né, gente? A gente tem que aprender o que a gente está fazendo. Então, aqui eu estou utilizando de várias ferramentas, de cores, de grifos, mapas, questões comentadas, material em PDF. Aí o site deixou várias possibilidades para vocês escolherem qual método vocês vão estudar, mas eu acho que o método completo ainda é o mais indicado, porque você esgota, né, todas as possibilidades. Lembrando que é um material muito extenso e que eu preparei com muito carinho, e que, inclusive, serve até para bancas para mestrado. Vamos lá. Artigo 6º, isso aqui já caiu em prova. Eu falo isso aqui é porque eu não acho outra palavra na hora, viu, galera? Mas as regiões de saúde serão referência para a transferência de recursos entre os entes federativos. Já caiu uma questão de prova dando a negativa, mas não pode ser. Se uma região de saúde é composta por municípios limítrofes e eles vão trocar ações de saúde entre si, obviamente um vai ter que pagar o outro, falando bem praticamente. Então, a região de saúde vai ser uma referência para a transferência de recursos. O que um município fizer pelo outro, ele vai receber, né, e esse recurso ele pode ser, né, rodar nessa região de saúde entre os entes federativos. Artigo 7º, ele vem destrinchar um pouquinho das RAIs, né, da Rede de Atenção à Saúde, que elas, aqui deixa bem claro, a Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o decreto, ela passa a ser compreendidas dentro de uma região de saúde ou de várias delas. Então, aqui já se esgota a ideia de que um município tem que
ter obrigatoriamente toda uma rede, até porque essa gestão compartilhada, né, essa articulação interfederativa partiu do pressuposto que alguns municípios não conseguiram fazer isso. E a rede de atenção traz o somatório que pode contemplar uma rede dentro de uma região de saúde ou dentro de outras regiões de saúde, né? Uma e mais outras regiões. O ideal é que seja dentro de uma região de saúde, porque assim a gente consegue colocar pelo menos um número menor de municípios, para, né, aquelas ações e serviços que vão ser, né, compartilhadas entre os municípios, tá certo? Agora lembrem disso que as redes elas estão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, lembrando que em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestoras. Por ser região de saúde, primeiro passa pela pactuação da CIB, para depois passar pela pactuação da CIT. Na verdade, aqui já entra inclusive a CIR. Então, passa pela pactuação da CIR, que está subordinada à CIB, a CIB pactua e depois passa para a CIT, porque rede e região de saúde está descrita em um decreto que regulamenta uma lei orgânica. Então, ou seja, é de nível nacional, por isso que passar pela comissão maior de gestores, que é a CIT, se faz necessário. Parágrafo único do artigo 7º. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação, né, à região de saúde, ou seja, os estados que vão definir esses elementos para se formar uma região de saúde. Os limites geográficos, onde começa e onde termina. Limite com o município X, termina no rio tal, termina na montanha tal, termina na planície tal, tá? Tantos quilômetros de tal coisa. Então, esse limite geográfico que vai definir é o ente federativo, ou seja, o estado. A população usuária das ações e serviços, tanto a quantidade quanto o perfil, tá? Tem idosos, traçar o perfil epidemiológico. Mulheres, crianças, idosos, esse perfil epidemiológico vai ajudar o quê? No planejamento das ações. O rol de ações e serviços a serem ofertados. A partir do momento que eu tenho a descrição, desculpe, da população usuária, consequentemente, eu vou saber reorganizar as ações e serviços que vão ser ofertadas nessa região. Lembrando que, no mínimo, eles vão ofertar aqueles 5 pré-requisitos: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, serviço ambulatorial especializado e hospitalar e vigilância em saúde, tá? E aqui, de acordo com a necessidade, o Estado vai traçar esse rol de ações e serviços e também vai deixar claro as respectivas responsabilidades, critérios de acesso e escala para a conformação de serviços. Então, deixa claro que o Estado é que vai conformar uma região de saúde, lembrando que é em pactuação com os municípios, tá bom? Porque tem questão que exclui essa articulação com os municípios. Artigo 8º, a gente já sabe, né, de qual é salteado. O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde, isso aqui é bem importante, se inicia pelas portas de entrada do SUS. Eu não falei ainda quais são de acordo com o decreto, mas só para lembrar, porta de entrada é o quê? Contato inicial de um usuário no sistema SUS, certo? Ele se inicia na porta de entrada e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço, ou seja, está garantindo a integralidade. Ok? Então vamos lá. Artigo 9º, vou grifar também de amarelo para que vocês memorizem. Então já grifei o 2, não foi? O 5º e agora o artigo 9º, que vem dizer para a gente quais são as portas de entrada. Então, lá no artigo 2º, disse o que? O conceito. E agora, quais são? Deixa eu apagar aqui, porque ficou feio. Quais são? Vou botar interrogação. São portas de entrada. O que é porta de entrada? São o primeiro contato do indivíduo com o sistema, as ações e serviços de saúde da rede de atenção, sendo a atenção primária, que sempre foi, a atenção de urgência e emergência, a atenção psicossocial e olha aqui, aquela especial de acesso aberto,
que é a porta de entrada, que tem como conceito a ser direcionada para o indivíduo em razão ao seu trabalho, resumindo. Então, nós temos duas situações que pode cobrar a porta de entrada: o conceito e quais são, tá? Conceito, primeiro contato do indivíduo com o sistema. Quais são? São quatro: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial e serviços especiais de acesso aberto. Cuidado para não confundir. Então, a PRO, né, que já praticamente vive dentro de questão de prova, tanto elaborando quanto nos livros e vendo, né, as questões que já caíram em prova, eu coloquei aqui para não confundir. Requisitos mínimos para constituir uma região de saúde, olha como se parece: atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial. Então, os três primeiros itens são iguais: dos serviços mínimos para constituir uma região e das portas de entrada. Aí aqui, para constituir uma região, vai continuar com atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. E a última porta de entrada, serviço especial de acesso aberto. Vocês têm duas formas de utilizar esse esqueminha aqui. Lembrando que os três primeiros itens, que são pré-requisitos e portas de entrada, são iguais, aí vocês já memorizam uma vez só para duas coisas. E lembrando que os serviços de requisitos mínimos são 5 e porta de entrada são 4. Então, vocês memorizam os três primeiros para os dois e os dois últimos para a região de saúde e o último para a porta de entrada, tá certo? Vocês vão achar uma forma de utilizar isso aqui, mas eu coloco para não confundir, porque região de saúde são critérios mínimos, 5 ações e serviços. Portas de entrada são 4 portas de entradas definidas pelo Decreto 7.508. Artigo 10. Os serviços de atenção hospitalar, ambulatorial especializado, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas portas de entrada que trata o artigo 9, certo? E quais são as portas de entrada que trata o artigo 9? Essas 4 portas de entrada que estão aqui. Ou seja, o indivíduo tem contato pela atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial ou serviço aberto, e ele vai ser referenciado para outros níveis de complexidade, de acordo com a sua necessidade, através dos profissionais que atuam nessas portas de entrada. Porque a porta de entrada é o primeiro contato. A partir dali, os profissionais eles vão hierarquizar através da referência e contra-referência para outros níveis de complexidade com maior densidade tecnológica, que quer dizer o quê? Com maior recurso tecnológico. Não é que seja melhor ou pior, mas que tenha um maior recurso, tecnologia, certo? Então, quem continua organizando são as portas de entrada, mais precisamente a atenção primária, observe. E esse acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será sempre ordenado pela atenção primária, certo? Resumindo, a atenção primária, além de ser uma porta de entrada, ela é a ordenadora do sistema, certo? Então, nós temos o conceito de porta de entrada, nós temos 4 portas de entrada definidas pelo decreto, mas nós temos a reiteração de que a atenção primária, ela é a ordenadora do sistema. E deve ser fundado, isso aqui também é questão de prova, na avaliação da gravidade de risco individual e coletivo e no critério cronológico, ou seja, quem mais precisa, pela questão, posso até citar aqui o protocolo de Manchester, do risco, né, individual, coletivo, ou seja, quem mais precisa em relação à iminência de morte, e o critério cronológico também, que é o tempo de espera que esse indivíduo está. Então, se eu tenho pacientes com o mesmo quadro, e um chegou primeiro que o outro, e são iguais, nenhum tem risco, critério cronológico. Se um chegou muito antes e o outro chegou depois, mas o risco de morte está maior, ele vai ser atendido primeiro. Então, esse acesso universal igualitário, além de ser ordenado por uma das portas de entrada, pela atenção primária, ele vai ser avaliado na gravidade de risco individual e coletivo e no critério cronológico. Claro, observadas as especificidades previstas para as pessoas que têm o quê? Uma proteção especial, já que tem legislação vigente. Idosos, mãe com criança no colo, gestante, pessoas portadoras de alguma deficiência. Então, observando, claro, essa especificidade. Parágrafo 11º, lá no artigo 19 da Lei 8.080, vimos isso também.
A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso. Isso é óbvio, porque se é uma população que culturalmente é diferenciada, nós devemos trabalhar de forma diferenciada, compatíveis com suas especificidades, com a necessidade de assistência integral. Olha de novo aqui a palavrinha mais forte do decreto, de acordo com disposições do Ministério da Saúde, que estão lá no artigo 19º, da Lei 8.080, e também estão nos manuais de atenção à saúde indígena, que não é o foco, né, desse momento aqui. Estão falando de legislação, então não vou adentrar especificamente na saúde indígena. Artigo 12º. Ao usuário será garantida a continuidade do cuidado em saúde em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região de saúde. Ou seja, não é o profissional atender e dizer você precisa de um ginecologista, entregar a requisição e o usuário se matar atrás dela. Mais uma vez eu digo, eu estou no mundo da lei, tá? Então eu estou falando o que deveria acontecer. O que deve acontecer é, se a paciente precisa de um ginecologista, o próprio SUS tem que dar acesso a esse profissional que é do nível secundário. Mesmo não tendo no município, mas na região de saúde tem essa especialidade, aí sim, ele vai referenciar para um outro município para que ele tenha acesso. Isso é continuidade, é não deixar o indivíduo solto buscando por si só aquilo que ele realmente necessita e tem direito de acesso, tá? Reforço mais uma vez, galera, que eu estou no mundo das leis, no meu mundo de Alice, no meu mundo não, no mundo de Alice das leis, tá bom? Eu sou uma defensora do SUS árdua, trabalho com o SUS há muito tempo, tanto operacional na ponta, quanto em gestão, de nível de ministério até a gestão municipal, e sou defensora, mas eu sei dos seus problemas, só que para vocês que vão fazer prova de residência ou de concurso, eu jamais vou trazer a minha inquietude e as minhas observações politizadas. E aqui eu tenho que passar para vocês o que vocês devem lembrar em prova. Ou seja, eu não vou complicar, eu vou descomplicar. E não suporto gente que filosofa para a questão de concurso. Eu falo isso, não suporto, é uma coisinha meio baiana, tá? É uma situação do seguinte, eu prefiro aquele estudante que foque no concurso. Pronto. Agora, em outras rodas, vamos lá, a gente vai discutir o SUS. Mas para concurso, a gente precisa saber o que está descrito na lei, certo? Vamos lá. Parágrafo único. As comissões intergestoras, quais são elas? A CIR, CIB e CIT, pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e serviços na respectiva área de atuação. Se for a CIR, dentro da região, a CIB e a CIR e a CIB, região e entre regiões, e a CIT entre regiões de saúde ou fronteiriças ou entre estados. Artigo 3º. Para assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços do SUS, caberá aos entes federativos, que são os municípios e os estados, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas nas comissões, o que é que esses municípios e estados devem garantir aos usuários? A transparência, a integralidade e a equidade no acesso. É a primeira e única vez que vocês vão encontrar a palavra equidade. Então, por isso que eu friso bem na integralidade para vocês não caírem em trocadilho de prova. Orientar e ordenar os fluxos das ações e serviços de saúde, monitorar o acesso às ações e serviços de saúde e ofertar regionalmente as ações e serviços de saúde, que é o maior pressuposto do decreto, que é a formação de regiões de saúde. Artigo 14º. Cabe ao Ministério dispor sobre critérios, diretrizes, procedimentos e demais medidas que auxiliem os entes federativos no cumprimento do que foi visto agora, do que está descrito no artigo 13º. 15º. O processo de planejamento da saúde, já vimos também na Lei 8.080, ele é ascendente. Só que aqui ele não é só ascendente, ele é ascendente e integrado. Ah, mas pode ser pegadinha de prova? Não. Perguntou como é o planejamento, ele é ascendente e integrado. Se perguntar apenas de acordo com a Lei 8.080, o que é quase impossível se perguntar isso, ele vai ser ascendente.
do nível local até o nível federal. Mas como o decreto regulamenta a lei, a resposta correta é ascendente e integrado do nível local ao nível federal. Por que isso? Porque para que eu tenha um resultado bom de sistema, eu tenho que o local que operacionaliza, que são os municípios, eles devem estar trabalhando de forma planejada. Não se executa nenhuma ação de saúde sem planejamento. Até porque o planejamento é um redutor de incertezas. E quando a gente trabalha com vidas, nós não podemos trabalhar com incertezas, e sim com o que tem mais próximo da certeza. Porque um erro, você pode levar um indivíduo ou uma coletividade a risco de morte, tá? Então, o planejamento é do nível local até o federal, ouvidos os órgãos deliberativos, né, que são os conselhos de saúde, compatibilizando esse planejamento com a política de saúde em vigor e com as disponibilidades de recursos financeiros, ok? 16º, no planejamento devem ser considerados. Essa é uma questão de prova, então vou grifar aqui de amarelinho para vocês. Devem ser considerados, é uma outra pegadinha de prova. Toda vez que se fala em planejamento do SUS, só foca na rede pública. Olha o que o decreto faz. Lembrando que a iniciativa privada ela pode, em algum momento, estar participando. Estou em caráter complementar do SUS, né? E ela também prestação em serviço de saúde, que é de relevância pública. Então, o planejamento deve ser considerado os serviços e ações prestadas pela iniciativa privada de forma complementar ou não ao SUS. Ou seja, então, esse planejamento que os entes federativos irão fazer, vai contemplar a rede privada. Foi o que eu falei lá no mapa de saúde. Vamos computar o que é complementar e o que não é complementar, porque eu posso precisar dessa rede privada em algum momento e também lembrar que a saúde é de relevância pública. Logo, essa clínica privada que presta serviço, ela vai ter que ser observada, tá? Os quais deverão compor, como eu falei, dei aquele exemplo, né, dos alfinetes amarelos, vermelhos e verdes, mapas de saúde regional, estadual e nacional. Quando se constrói o regional, o somatório do regional vai ser o mapa estadual. Quando os estados constroem o seu mapa estadual, consequentemente, o mapa de saúde nacional vai estar criado e aí sim a gente consegue, né, visualizar de forma mais clara. Busquem nos estados de vocês esses mapas, né, como é que está essa organização do COAP, que vocês vão ver como é que está o andamento, tá? Então, nos estados maiores já está um processo bem avançado de regionalização, que é o pressuposto do Decreto 7.508. Artigo 17º, o mapa de saúde, que a gente já falou, que é uma descrição geográfica. Só vou colocar aqui para vocês lembrarem. Desculpem. Descrição geográfica. Ele será utilizado na identificação da necessidade de saúde, ou seja, ele serve para um diagnóstico situacional, ele orientará o planejamento. A partir do momento que eu vejo o que eu tenho, eu vou planejar, né, entre esses municípios ou entre esses estados, contribuindo para quê? Seu remanejo, seu reajuste para o estabelecimento das metas de saúde. Ou seja, e com tudo isso aqui, a gente melhora o quê? A gestão em saúde e, consequentemente, a gente melhora o acesso, certo? Artigo 18º, o planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir de que, obviamente, das necessidades dos municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde. Artigo 19º, compete à CIB, que é a Comissão Intergestora Bipartite, que é composta por representantes dos municípios e dos estados, pactuar as etapas desse processo de regionalização e os prazos de planejamento que os municípios, né, terão para se alinharem com essa regionalização, sempre em consonância com os planejamentos estaduais e nacional. A integralidade da assistência à saúde se inicia e se completa na rede. Essa frasezinha aqui é perfeita. Ou seja, nós temos que garantir a integralidade dentro de uma rede de atenção. E essa rede de atenção ela está aonde? Em uma ou mais regiões de saúde. Mediante referenciamento do usuário na rede regional e interestadual. Foi o que eu falei no exemplo do ginecologista. A paciente seja ginecologista, ela não vai sair caminhando atrás e procurar. O ideal é que ela seja referenciada pelo local que ela foi atendida, já para o espaço que ela vai ser atendida por essa especialidade, conforme pactuado nas comissões.
uma questãozinha para treinar. Com o Decreto 7.508, de 28 de julho de 2011, estabelece que o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvindo os respectivos conselhos de saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas com a disponibilidade de recursos financeiros, praticamente copia e cole do decreto. Sobre o planejamento da saúde, assinale a alternativa correta. Vamos lá. O planejamento da saúde é facultativo? Não, ele é obrigatório. Letra B. O Conselho Municipal de Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde. Não é o Conselho Municipal, é o Conselho Nacional de Saúde. No planejamento, devem ser considerados apenas os serviços, não, são as ações e serviços. Letra D. O mapa de saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado entre os entes federativos, correto? Contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde, corretíssimo. Então, ele não traz o conceito do mapa, que é visto lá no artigo 2º, mas ele traz a finalidade do mapa. E existe a necessidade do Ministério fazer qualquer tipo de planejamento? Não, não. Planejamento, ele é o quê? Ascendente integrado do nível, deixa eu colocar aqui, local até o nível nacional. Então, não há necessidade, né, do Ministério fazer, porque esse planejamento é feito desde a ponta, e quanto mais setores, né, que operacionalizam, se organizam, a pirâmide, quando chega lá em cima, o sistema está bem mais organizado. Então, nosso gabarito letra D de dado. Artigo 21º, aqui são conceitos que eu quero que vocês prestem bem atenção, que é a Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, que são as RENASES, tá? Como o nome já diz, é uma relação nacional. Observe que tem o NA no meio, é nacional. E ela compreende essa relação, todas as ações e serviços que o SUS, nesse caso é apenas do SUS, tá? Para não confundir com o MAPA, que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde, de novo, integralidade. Então, ela é apenas em âmbito nacional. Por este motivo, quem vai dispor sobre a RENASE, o Ministério da Saúde, disporá sobre a RENASE em âmbito nacional, e já que eu estou em âmbito nacional, essas diretrizes serão pactuadas pela Comissão Intergestora Tripartite. Parágrafo único, a cada 2 anos, gravem isso que cai em prova, aquele responsável, que é o Ministério da Saúde, consolidará e publicará a atualização da Relação Nacional de Serviços de Saúde. Vou voltar aqui para vocês memorizarem. O NA no meio sempre, em sua maioria, 90%, direciona um serviço que é de âmbito nacional. Então, Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Cuidado, que eu já peguei prova que tem relação de ações e serviços essenciais, tá? Não é. É Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde. Voltando, aqui eu coloquei isso para você lembrar, a frequência de atualização das RENASES, 2 anos, que vai ser a mesma da RENAME, que vamos ver. Quem vai fazer, o Ministério da Saúde, é porque ela é apenas em âmbito nacional. Artigo 23. A União, os Estados, DF e municípios pactuarão com as comissões intergestoras as suas responsabilidades em relação ao rol dessas ações e serviços. Exemplo, para que eu tenha uma relação nacional de serviços, obviamente, os municípios ofertaram aos estados as suas relações municipais, os estados ofertaram ao governo federal essa relação de serviços e esse conjunto somatório do Brasil todo deu, estou dizendo Brasil, porque estamos no Brasil, óbvio, deu o que? A relação nacional. Mas ela é de responsabilidade nacional, tanto a atualização quanto a divulgação, tá? E a atualização, lembrem que é a cada 2 anos. E só quem vai atualizar é o governo nacional através da esfera de direção do SUS, que é o Ministério da Saúde. Os estados, DF e municípios, observem a possibilidade, poderão adotar relações específicas e complementares, ou seja, é uma possibilidade em consonância, claro, com a relação nacional, respeitando, claro, as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento, de acordo com o pactuado pelas comissões intergestoras.
Artigo 25 é uma outra relaçãozinha que é nacional, ela não é criada no decreto, ela já existe na Política Nacional de Assistência Farmacêutica, tá? E ela compreende a seleção e padronização dos medicamentos indicados para atendimentos de agravos ou doenças no âmbito do SUS, tá? Então a RENAME, observe aqui que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. Vocês podem encontrar pela frente aí especiais. Não. Mais uma vez eu digo, é mais do que necessário uma relação de siglas. Ah, professora, por que você não faz entrega? Porque eu já sei, me desculpem. Se vocês fizerem, vocês fixam. Se eu fizer, vocês vão ler como qualquer outro papel que você já tem em mãos. Então, quando vocês passam para a proatividade, quando vocês fazem essa relação, vocês memorizam. Eu já memorizei de tanto falar, né? Então, eu já fiz a minha relação, só que já está aqui na mente. Então, quando vocês fizerem relações de siglas e nessa relação colocar um pequeno conceito, vocês não erram mais nunca a questão de prova, né? Eu estava com um bloco de 500 questões, algumas eu fiz, outras eu peguei de residências, e eu tirei 2 horas, respondi praticamente todas as questões, só pulei as de cálculo porque eu já estava cansada, era de noite. E eu vejo o quanto é importante a gente fazer e refazer, né, nós mesmos. Eu não saberia assistir uma videoaula sem eu ter um embasamento primeiro. Por isso que eu sempre sugiro que vocês leiam o material em PDF para depois assistir a videoaula, tá? Porque aqui é um reforço que eu estou dando, explicação. Lá vocês vão ler, sublinhar as dúvidas e vão saber que aqui no vídeo a gente vai tirar os pontos, ok? Então vamos lá. Parágrafo único do artigo 25. A RENAME, que é o quê? Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, será acompanhada pelo FTN, que é o Formulário Terapêutico Nacional. E esse formulário subsidiará a prescrição, a dispensação e uso dos seus medicamentos. Então, essa relação vai ter um formulário terapêutico, que está muito religado às tecnologias em saúde, os protocolos clínicos, né? Então, o Ministério da Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e os protocolos clínicos e as diretrizes terapêuticas. Claro, se é o Ministério da Saúde, vai ser pactuado em que âmbito? Em âmbito nacional, obviamente pela CIT. Da mesma forma que a RENASE, as RENAMES vão ser atualizadas a cada 2 anos, né? Onde o Ministério da Saúde, a cada 2 anos, vai consolidar e publicar atualizações da RENAME, do formulário terapêutico e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas. Por isso que hoje nós temos tantas mudanças de protocolos e de manuais, porque é uma obrigação de atualização. Isso é importante tanto para o usuário, tanto para o profissional, todos envolvidos no processo de saúde e doença, porque a gente tem que lembrar que trabalhar com vida, humanizar a assistência, requer tecnologia não só densa, mas requer essa relação entre pesquisa, ensino, educação. Então, tudo isso aqui para facilitar e melhorar a qualidade de vida. Os estados, DF e município, olha a possibilidade de novo, poderão adotar relações específicas e complementares de medicamentos em consonância com a RENAME. Se vocês olharem, é a mesma frase que tem lá nas RENASES. Então, é só lembrar, tanto as RENASES quanto a RENAME, elas são de âmbito nacional, vão ser atualizadas a cada ano, vão ser pactuadas pela CIT e os estados e municípios poderão, né, ter suas relações específicas sem ferir a RENASE e sem ferir a RENAME. Simples assim. Respeitadas as responsabilidades dos entes pelo seu financiamento de medicamentos de acordo com o pactuado nas comissões intergestoras. Uma questãozinha para a gente exercitar. Assinar a alternativa correta. A cada 18 meses, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações das RENASES. Não é isso? A cada seriam 24 meses ou 2 anos. A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde, RENASES, compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para o atendimento da integralidade da ciência da saúde. Essa é a assertiva correta. Vamos lá. Os estados, DF e municípios deverão adotar, olha o erro aqui, é possibilidade, poderão adotar. Letra D, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou agravo no âmbito do SUS e da iniciativa privada. O que está errado é aqui porque só âmbito SUS.
A cada 18 meses também não. Então, nosso gabarito ficou letra B de bola, tá? Vamos lá. Este artigo 28 cai em prova. Então, a prova vai grifar aqui. O acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe cumulativamente. Antes de falar do artigo, eu vou falar uma coisinha. Não me questione sobre o meu posicionamento sobre esse tema, sobre esse artigo. O que importa é que na prova vocês lembrem que de forma cumulativa, ou seja, para que o indivíduo tenha acesso à assistência farmacêutica de forma completa, ou seja, integral, cumulativamente deve contemplar esses itens. Esse usuário deve estar assistido por ações e serviços de saúde do SUS. Este medicamento deve ter sido prescrito por profissional de saúde que esteja em exercício regular das suas funções no SUS. Este medicamento essa prescrição deve estar em conformidade com a RENAME, ou seja, aquele medicamento prescrito pelo profissional que está atuando no SUS deve estar contemplado na RENAME, nos protocolos clínicos ou na relação específica complementar, se o município ou o estado fizer, e a dispensação desses medicamentos deve ocorrer, né, nas unidades indicadas pelo SUS. Então, esse somatório não é um e outro, é 1, 2, 3 e 4. O somatório desses pré-requisitos que vão garantir a assistência farmacêutica integral ao indivíduo, tá bom? Uma questão para a gente exercitar. Adoro questão no meio, mas também nem todas a gente consegue colocar, porque alguns assuntos são mais subjetivos. Vocês vão perceber que nas aulas mais subjetivas, eu não coloquei questão porque ela é mais dialogada, tá? Nas aulas de lei, para a gente fixar, porque água mole em pedra dura, todo mundo sabe, tanto bate até aqui, fura. De acordo com o decreto 7.508, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica pressupõe não está o usuário assistido por ações e serviços de saúde do SUS, muito pelo contrário, está o usuário, então está errado. Ter o medicamento sido prescrito por qualquer pessoa já está errado, porque não é qualquer pessoa que pode prescrever, né? Está a prescrição em conformidade com a RENAME, correto, e os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, correto, ou com a relação específica complementar estadual, distrital ou municipal de medicamentos, correto. Letra C. Vamos ver as outras. Não ter a dispensação ocorrida em unidades indicadas pela direção do SUS. Também errado, é porque tem que ter. Está o usuário assistido por ações e serviços de saúde particular? Não, tem que ser pelo SUS. Não, por favor, não se questione, mas na minha unidade, mas onde eu fiz o estágio. Gente, aqui é o que um decreto que foi de 2011 está colocando, certo? Então, vocês respondam de acordo com o decreto. Gabarito, letra C. Artigo 28º. Os entes federativos poderão ampliar o acesso do usuário à assistência farmacêutica, desde que, né, justifique através de questões de saúde pública. O Ministério da Saúde poderá, que é a possibilidade, estabelecer regras de dispensação, né, diferenciadas para aqueles medicamentos de caráter especializado, medicamentos de diálise e hemodiálise, hepatite B, hepatite C, todos esses medicamentos, lúpus, que são de uma especialidade, né, que vai ter que ter um formulário terapêutico diferenciado, e o Ministério da Saúde ele deixa a possibilidade de fazer regramentos diferenciados, que não são esses 4 que a gente acabou de ver. A RENAME, que é a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e a relação específica complementar, estadual, distrital ou municipal, claro, se ela existir, porque é uma possibilidade, somente poderão conter, isso é básico, produtos com registro na Anvisa. Né? Ninguém vai colocar na relação nacional ou colocar numa lista um produto que ainda não possui o registro da Anvisa. Inclusive, é uma questão de prova, viu? Artigo 30, que ele vem falar das atribuições das comissões e das atribuições específicas da CIT. Então, para facilitar, o que eu sugiro a vocês? Que vocês memorizem as atribuições da CIT. O que não for, ficou aí em prova, o que não for exclusivo da CIT, vai ser comum a todas as comissões. Tá? Então, a minha dica para que vocês memorizem é memorizar as exclusivas da CIT,
e depois, o que na prova não contiver nas exclusivas da CIT, vocês podem marcar como são de competência da CIR, da CIB ou da própria CIT. Então vamos lá. As comissões intergestoras pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde nas redes de atenção, sendo que a CIT, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde, a CIB, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde, e a CIR, no âmbito regional, essa é importante porque nasceu em 2011, vinculada ao Estado e subjugada, ou seja, diretamente ligada à CIB, certo? Então, toda a parte administrativa e operacional está ligada à CIB. Grandes avanços teremos aí pela frente, mas já é um grande avanço ter essa governança regional com a criação da CIR. Artigo 31. Nas comissões intergestoras, os gestores públicos de saúde, observem que aqui fala gestores porque é uma comissão intergestora, logo não há participação dos usuários, poderão ser representados pelo CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, ou seja, é a representação nacional dos secretários dos estados em âmbito nacional, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, que é a representação dos secretários municipais de saúde em âmbito nacional, e o COSEMES, que é a representação estadual das secretarias municipais de saúde. Então, nessas comissões, tanto o CONAS, o CONASEMES e o COSEMES vão estar representados. As comissões intergestoras, ou seja, todas as três, pactuarão aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, de acordo com a definição da política de saúde, consubstanciada, obviamente, com o nosso instrumento maior de planejamento do SUS e aprovada sempre pelo respectivo conselho. Toda vez que vier a palavra aprovada, você já vai relacionar o órgão que delibera. E qual é o órgão que delibera? É o que está previsto na Lei 8142, que são os conselhos de saúde. Pactuadas, vocês podem pensar em comissões intergestoras. Aprovadas, vocês vão pensar em conselhos de saúde. As comissões intergestoras, aqui são as gerais, diretrizes gerais sobre, definirão, regiões de saúde, limites geográficos, referências e contra-referência e demais aspectos vinculados a essa integração entre os entes federativos. As comissões também pactuarão, tanto em âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a organização das redes. É só lembrar que essa organização da rede, ela está em uma região ou em uma ou mais regiões de saúde, principalmente no que toca à gestão institucional e a integração de ações e serviços entre os entes federativos. Tá? Então, essas comissões, tanto a CIR quanto a CIB e a CIT, eles vão observar e dar essas diretrizes para a organização de redes. Lembrando que as redes, elas estão em uma região ou mais de uma região. A responsabilidade dos entes federativos na rede de atenção de acordo com seu porte demográfico e seu desenvolvimento socioeconômico, lembrando sempre que vamos trabalhar com responsabilidades individuais, que são aquelas que eu já tenho com os meus munícipes, e as solidárias, aquelas que eu posso ofertar para um outro município, um outro ente federado, claro, eu vou receber por isso, mas que eu posso dizer, sim, eu posso ofertar tal serviço para garantir a integralidade dentro dessa região de saúde. As comissões gerais, aqui também, intraestaduais e interestaduais, essas referências intraestaduais como interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência. Parágrafo 32, foi o que eu falei. Vocês vão fixar no 32, porque pode pedir em prova as atribuições das comissões, é o 30 e o 31, mas pode pedir em prova as exclusivas da CIT. Como é em uma menor quantidade, é mais fácil você memorizar o que é só da CIT, porque o que não tiver aqui vai ser de abrangência de todas as comissões, tanto a CIR, quanto a CIB, quanto a CIT. Serão de competência exclusiva da CIT as diretrizes gerais para a composição da Relação Nacional de Serviços de Saúde, dos critérios para planejamento integrado das ações e serviços da região de saúde, em razão do compartilhamento da gestão, e das diretrizes nacionais, óbvio, do financiamento e das questões operacionais das regiões de saúde situadas em fronteiras
com outros países, lembrando que respeitando, né, as relações internacionais. Agora o decreto, né, expor um pouco mais sobre o COAP. O contrato organizativo ele vai ser sempre visto como um acordo de colaboração. É a nossa definição que consta lá no artigo 2. Entre os entes federativos, para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde, será firmado por meio de um contrato organizativo de ação pública da saúde, denominado COAP. O objeto do COAP é a organização e a integração das ações dos serviços de saúde, o objeto de Constituição, que tem uma responsabilidade que vai ser quem vai se responsabilizar, desculpe, são os entes federativos de uma região de saúde, ou seja, como eu falei, é um COAP para uma região de saúde, com a finalidade de quê? Garantir a integralidade. Porque se eu fixo essas regras em um contrato, né, de gestão, um contrato de colaboração, eu vou garantir que todo mundo vai cumprir o que falou. Obviamente, se todo mundo, todos os municípios envolvidos naquela região cumprirem o que falou, o que foi escrito, obviamente, eles vão estar garantindo o quê? O cuidado integral aos usuários daquela região de saúde. Parágrafo único, isso aqui ainda vou mudar um dia, tá bom, galera? Esse parágrafo único, que é o COAP, resultará da integração dos planos de saúde. É só lembrar que os planos de saúde são instrumentos de planejamento do SUS definidos em portaria, que nós veremos, inclusive, a portaria do Planeja SUS, tá? Em outro módulo, não nesse. Tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela Comissão Intergestora Tripartite. O COAP definirá, ainda não caiu em prova tão tacitamente, mas eu sinto um cheiro de prova no ar. Então vou aqui grifar o artigo 35. O COAP definirá as responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos, os indicadores de metas, né, que vão ser alcançados dentro daquela região, que critérios vão ser avaliados, né, dentro de como eles estão cumprindo o contrato ou não, os recursos financeiros que vão ser disponibilizados para as ações que foram pactuadas e demais elementos necessários para garantir o atendimento integral, né, ou o fornecimento integral das ações e serviços de saúde. Observe que a gente só vê a equidade uma vez, tá? As provas tendem a trocar, por quê? Tem gente que estuda o SUS achando que tudo é igual. Fala de COAP, mas vai falar de região, mas estava no decreto, então a pessoa não estudou o decreto, estudou por um só. A gente separa em artigos e grifa justamente para que vocês saibam direcionar. Não é porque a equidade é um princípio, inclusive doutrinário, que ele vai estar certo sendo colocado no lugar errado. Tem que ser colocado no lugar certo. Por isso que eu estou fixando a integralidade, para mostrar para vocês que o decreto ele reforça muito na questão da integralidade. Artigo 35, o Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações de serviço no âmbito do SUS a partir de diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Saúde, que acontece a cada 4 anos, que é elaborado a cada 4 anos e é composto por 4 programações anuais de saúde. Eu já falei disso, mas vou falar várias vezes, sempre que falar plano de saúde, vocês lembram de instrumento de planejamento do SUS, e no nosso caso o plano é o maior instrumento de planejamento do SUS. Artigo 35, parágrafo 2º, artigo 35, o desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso, obviamente, vão servir de parâmetro para avaliação, né, da prestação de ações e serviços que estão lá no contrato, óbvio, considerando, claro, as particularidades, as especificidades dos municípios, regiões e estados. O contrato organizativo da ação pública conterá as seguintes disposições essenciais. Primeiro, a identificação das necessidades de saúde daquela região. Segundo, a oferta de ações de serviços de vigilância em saúde, promoção, proteção e recuperação da saúde em âmbito regional e interregional, ou seja, dentro de uma região e fora desta região. A responsabilidade assumida por cada ente federativo, né, no processo de regionalização,
tanto de forma individualizada, ou seja, o que aquele município assume para si mesmo, com seus munícipes, e o que aquele município assume para a região de saúde. De acordo com o perfil, a organização e a capacidade da prestação de serviços de cada ente federativo. Óbvio, cada um só vai poder ofertar aquilo que tem, se tiver condições de ofertar de forma solidária para um outro ente federativo. Indicadores e metas de saúde, porque não adianta a gente fazer um planejamento se a gente não coloca indicadores e metas, porque a gente não vai ter o que alcançar. Então, o COAP, por ser um instrumento de planejamento, ele tem que contemplar indicadores e metas. Porque se eu planejo, eu primeiro tenho que me situar, aí eu faço as ações, determino as metas e concomitantemente eu vou monitorando esse processo. Então, todo planejamento exige meta, indicadores e metas, ok? Estratégias para a melhoria de ações e serviços de saúde, geralmente vai acontecer após a primeira, segunda avaliação, né, do COAP, porque a partir daí que a gente vai aferir os indicadores, né, as respostas que eles nos deram, critério de avaliação dos resultados de forma de monitoramento permanente, lembrando que o monitoramento ele é cíclico, ou seja, ele acontece desde a hora que eu penso, e a avaliação ele é mais finalística. Adequação dos serviços, das ações de serviços dos entes federativos, em atualizações realizadas nas RENASES, que é só lembrar que acontece a cada de 2 em 2 anos. Investimento nas redes de serviços e as respectivas responsabilidades e os recursos financeiros que serão disponibilizados por cada partícipe da região. Nesse caso aqui são os municípios. O COAP observará as seguintes diretrizes básicas para fim de garantia da gestão participativa. Estabelecimento de estratégias que incorporem a avaliação do usuário. Aqui não é o controle social, é a avaliação mesmo do usuário, para que esse usuário ele entenda que ele pode avaliar, está bom, está ruim, e a partir dessa avaliação a gente melhore esse serviço para o nosso usuário. A apuração permanente da necessidade e interesse do usuário pode ser através de inquérito, de pesquisa, de avaliação pós-consulta. Então, alguma forma de avaliar permanente o que o usuário precisa e o que ele está achando do que está feito. Porque a partir daí a gente vai ofertar o que realmente é necessário e não o que a gente pensa que é necessário. Porque é interessante quando a gente lida com o território, é saber que o território é vivo, não é um território apenas geográfico. O território ele se movimenta, tem pessoas, tem vidas, tem trabalho, tem tudo naquele território. Ele é um território vivo, né? Vamos dizer assim, citando e amando Milton Santos. Sou apaixonada pelo que ele escreveu. E traz essa ideia de que a gente vai trabalhar num território, no caso uma região de saúde, eu preciso saber a real necessidade. E quem é que pode me dizer? O gestor, que está lá perto, e mais precisamente ainda, aquele usuário que está ali frequentando, gostando ou não do serviço. Ele pode não estar gostando do formato de agendamento de consultas e pode te dar uma sugestão maravilhosa que você não pensou até agora. Então, essa forma de avaliação e sugestão, elas são necessárias, tá? Publicidade dos direitos e deveres dos usuários, ou seja, deixar bem claro quais são os direitos e os deveres. A gente também não pode só explicitar os direitos, porque muitas vezes nós temos que falar dos deveres dos usuários também. Um exemplo, eu estava atendendo uma paciente com 5 filhos, né, fazendo avaliação do Bolsa Família, e a criança pegou uma caneta minha, eu adoro cores de caneta, porque eu grifo algumas coisas nos prontuários, mania de grifar. E ela pegou uma caneta vermelha e riscou a parede, posto recém-reformado, todo ajeitadinho. Ela riscou a parede toda. Não saía, não sai, e tá lá. A mãe, para ela aquilo não foi nada. E eu expliquei para a mãe, né, que aquilo que ela tinha que conversar, mas é do governo. Isso dói um pouquinho, a gente não pode bater de frente muitas vezes, mas gente, o que é público, não é meu. É meu porque é público, mas eu tenho por obrigação, né? Isso não exime o meu dever de cuidar dele, né? Então fica a dica aí. Inclusive nas unidades privadas que participem de forma complementar. Então, outra coisa, não sei se vocês estão acompanhando as discussões em relação à questão da agressividade dos pacientes com os profissionais enfermeiros e médicos. Os dois conselhos se uniram para a gente fazer uma campanha em relação a isso, porque por semana eu acho que eu sou agredida verbalmente umas 20 vezes. Tem horas que eu retruco, tem horas que eu já nem ligo mais, mas é muito forte, ainda mais quando a gente lida
com pacientes da atenção primária, porque eles vêm andando, eles expressam o que eles querem, né? Eles vão ali já dizendo o que eles necessitam, e muitas vezes a gente sabe que não é aquilo que a gente pode fazer por ele, né? Que a gente pode encharcar um outro nível do sistema se a gente sucumbir ao que o indivíduo diz que precisa, que às vezes ele se dá o próprio diagnóstico. Isso é bem complicado, mas a gente tem que saber lidar com isso. A questão 7, por alguma coisa aqui, ela ficou um pouco desaparecida, mas dá para entender, né? Então, de acordo com o decreto 7.511, o acordo de colaboração firmado, então a mentezinha já vai onde? Para onde? Acordo de colaboração, COAP, entre os entes federativos, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada, com a definição de responsabilidades, indicadores e metas, critérios de avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, formas de controle e fiscalização de execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e serviços. Denomina-se contrato administrativo da ação pública? Não. Contrato administrativo da ação privada da saúde? Também não. Contrato organizativo da ação pública da saúde. Então, letra C é aquela velha pergunta decoreba, né? Ou seja, grave, memorize a sigla. Simples assim, gabarito letra C. Artigo 38. A humanização do atendimento do usuário será fator determinante para o estabelecimento de metas, ou seja, ele traz a nossa política transversal, né, que é a política do Humaniza SUS, que é transversal, para a pauta. Então, para estabelecer metas, vai se priorizar o atendimento humanizado a esse indivíduo. Ou seja, até que precise diminuir o alcance ou demorar para alcançar indicadores. Vamos priorizar o atendimento adequado ao indivíduo. 39. As normas de elaboração e fluxos do contrato organizativo da ação pública, né, que é o COAP, serão pactuados pela CIT, tá? Cabendo a sua implementação e coordenação o Estado, as secretarias estaduais. Então, a pactuação é de âmbito CIT e a implementação e a coordenação de âmbito estadual. 40. O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, que é o DENASUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e fiscalização do contrato organizativo da ação pública da saúde, tá certo? O relatório de gestão a que se refere lá na Lei 8142, que é o instrumento que é entregue anualmente, né, para avaliar a gestão do ano, conterá uma seção específica relativa aos compromissos assumidos no âmbito do contrato organizativo da ação pública da saúde. Parágrafo 2º, o disposto no artigo, né, que será implementado em conformidade com as demais formas de controle e fiscalização. Aqui pode ser Ministério Público, pode ser o próprio DENASUS. Então, vai ser observada como vai estar sendo implantado. Os partícipes, que são os gestores municipais e estaduais, caberá o quê? Monitorar e avaliar a execução do COAP, tá? Em relação ao cumprimento das metas estabelecidas, ao seu desempenho e a aplicação dos recursos disponibilizados. Lembrando que isso tudo aqui vai ter que estar contemplado lá no relatório de gestão, que ele é anual, e também é um instrumento de planejamento. Artigo 32, estamos terminando. Sem prejuízo das outras providências legais, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo o descumprimento injustificado de responsabilidade de prestação de serviços e de obrigações que estão previstas no decreto, a não apresentação do relatório de gestão no que se refere ao artigo 4, artigo 4 da Lei 8.080, ou seja, o município e o Estado têm que entregar o relatório de gestão no prazo que já é determinado, que é anualmente, a não aplicação, malversação e desvio de recursos financeiros e outros atos de natureza ilícita. Então, sem prejuízo do Ministério da Saúde, sem prejuízo de outras providências legais, desculpem, o Ministério da Saúde informará aos órgãos de controle interno e externo essas situações aqui, claro, cabendo, né, as sanções necessárias de acordo com a gravidade do fato, do ato, do caso concreto. A primeira renase, isso aqui já foi uma questão de prova, mas como já teve a primeira, é a somatória de todas as ações e serviços da data da publicação desse decreto que são ofertados pelo SUS, por meio de entes federados ou de forma direta ou indireta. Aqui o Conselho Nacional de Saúde, essa já foi uma questão de prova, estabelecerá as diretrizes que trata o parágrafo 3º do artigo
15º no prazo de 180 dias. Só para a gente lembrar, vamos lá, voltar no artigo 15º. Eu gosto de voltar para vocês fixarem o processo de planejamento. Então, quem vai definir como vai ser o processo, que nós já sabemos que ele é ascendente integrado do nível local para o nível federal. Deixa eu passar aqui, para não passar tudo de vez. Já foi. Aqui, no prazo de 180 dias, então o Conselho Nacional de Saúde, a partir da data de publicação, teve 180 dias para definir, né, as diretrizes de planejamento dentro do SUS, a partir do decreto, e ele entra em vigor na data da publicação. Só uma observaçãozinha antes de concluir a aula do decreto. O decreto, ele praticamente deixa o Pacto pela Saúde caducado, mas eu me sentiria mal se eu não ministrasse a aula de pacto para vocês. Deixei um espaço para o pacto, fiz um grande resumo do que pode ainda cair em prova, mas algumas situações, né, que são disposições do decreto, deixam algumas situações do pacto caducadas, não revoga, apenas o TGC, que o COAP ele substitui, o TCG, desculpa, que é o termo de contrato de gestão, que é substituído pelo COAP, mas não explicita ainda que o pacto foi revogado. Ainda não existe uma revogação, por isso que eu mantive, né, a aula do Pacto pela Saúde, claro, de forma resumida e do que cai em prova, porque não dá para muita informação, às vezes é desnecessário. A informação, se for muita direcionada, é excelente. Mas se for muita informação não direcionada, não funciona para nada. Então, gente, beijos e queijos para vocês, muita paz. Escutaram a aula? Agora voltem para as questões, resumam, busquem questões na internet, só não entrem em Facebook, desliguem o WhatsApp e as redes sociais, que são excelentes, mas que nos atrapalham pra caramba no dia a dia. Às vezes, eu só falo um segredinho para vocês. Eu fico muito feliz por minha internet não pegar direito no meu local de trabalho, porque eu me sinto livre para ler, pensar, preparar aula, porque eu só preparo aula escrevendo, depois é jogado nos slides e no computador. Então, toda aula minha é escrita, eu tenho vários cadernos de escrita, acho até que falei isso com vocês. Então, às vezes eu agradeço por não ter internet de fácil acesso, porque isso me faz pensar, né? E pensar é um exercício maravilhoso. E eu sei que vocês que estão aí, escolheram estudar com a gente, vão ter êxito. Porque além de eu torcer, eu oro por vocês e sou apaixonada pelo que eu faço. Tá bom? Beijos e queijos, fiquem com Deus e muita paz. Até a próxima aula. Tchau, tchau.